Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós queremos nesta tarde dizer que nós também estamos assim na expectativa de voltar aos trabalhos da igreja, os trabalhos normais. Eu sei que muitos irmãos estão ansiosos para voltar à escola bíblica dominical, para voltar aos trabalhos da igreja normais, mas só os irmãos terem um pouco de paciência, que tudo vai se normalizar. E nós vamos estar falando da lição, de duas lições aqui. Aliás, 3 lições. As 2 últimas lições do trimestre passado e a lição número 1 da nova revista da Escola Bíblica Dominical. Então, agora nós vamos falar da lição número 12, que foi a penúltima lição, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. Então, nós começamos falando aqui na introdução, diz assim, se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentamos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Então, aqui fala sobre a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, o que é? Quando Cristo se tornou homem, que ele é espírito e se tornou um ser humano como nós. E Jesus foi um ser humano perfeito. Ele era 100% homem, como todos sabem, e 100% Deus. Então vamos à sequência aqui. Jesus, verdadeiro Deus, a sua eternidade com o Pai. Aqui diz que ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Então, como diz lá em João, que diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, aquele Verbo ali, todos sabem que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus Cristo que está sendo apresentado por João. Então ele é desde a criação, desde antes da criação. Jesus Cristo, ele é eterno. Ele é desde antes do início do mundo, do início de tudo. O Senhor Jesus Cristo já estava lá no começo, lá no início da criação. O Senhor Jesus Cristo já estava. Então ele estava com o Pai no início da criação. E Jesus, ele foi um ser que ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele não era meio homem, meio Deus, mas ele era totalmente homem e totalmente Deus. Na sequência aqui, número 2, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, é imutável, é onipresente, é onisciente e onipotente. Não pode ser ignorado, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então nós vemos que Jesus, ele por ser também Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Todos os atributos que o Senhor Deus tem, o Senhor Jesus Cristo também tem. Que é ser imutável, quer dizer, imutabilidade, quer dizer que não muda. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, ele tem também a onisciência, a mesma onisciência que o Pai tem, ele tem. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Onipotência que tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Diz a Bíblia que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Tem todo o poder. Então Jesus tem os mesmos atributos do Pai. Número 3, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Não esvaziou-se da sua divindade, mas sim da sua glória. Então ele deixou a sua glória, esvaziou-se da sua glória para estar entre os homens. Mas ele não deixou a sua divindade, ou seja, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. E os seus discípulos também sabiam que ele era Deus. Então Jesus Cristo é esse ser maravilhoso. Ele deixou o céu para vir a este mundo e fez-se homem para habitar entre os homens e para dar a sua vida em favor da humanidade, para dar a sua vida em favor dos homens, em favor de todos nós. Então vamos à segunda parte da lição. Jesus, verdadeiro homem. O tempo não nos permite, mas nós vamos dar assim, só um resumo da lição. Então vamos lá. Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno, ele e o Pai, na eternidade, participaram ativamente da criação. Foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus Cristo foi profetizada. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, naqueles tempos bíblicos,
havia uma grande expectativa do Messias. Os profetas, eles liam as profecias. Aliás, o povo, os sacerdotes, os levitas, aquelas pessoas, eles liam as profecias na expectativa para ler e saber quando viria o Messias. Existia uma grande expectativa da vinda do Messias. Messias quer dizer prometido, da vinda do prometido, do enviado, do Salvador, do Cristo de Deus. Então a sua vida foi profetizada. Ele foi encarnado no Novo Testamento. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Diz lá em Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não pecou. Ele passou por todas as mesmas provações que nós passamos, as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, mas ele não pecou. E ele não tinha nele também a natureza do pecado. E ele não pecou. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então, por que a plenitude dos tempos? Porque naquele período, o mundo estava pronto para a vinda do Senhor. Havia então a nação de Israel, que foi onde ele nasceu. Havia a influência grega. Havia Roma, que era a nação que dominou o mundo da época. Havia todas as coisas plenas. Havia estradas, havia rotas marítimas, que depois o apóstolo Paulo usou para pregar o Evangelho. Havia tudo isso. Então o mundo estava pleno, havia um domínio, um governo só, na época que era o governo de Roma. Então Jesus Cristo veio justamente quando o mundo estava preparado, estava pleno para receber o Senhor Jesus, para o mundo então receber a salvação. Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão. Então ele foi apresentado ao mundo em Israel. Em Israel ele foi apresentado ao mundo através da nação de Israel. O Senhor Jesus foi apresentado ao mundo. Jesus, o homem perfeito. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Ele não realizou nenhum milagre em favor de si próprio. Por exemplo, ele não transformou a pedra em pães, como lá na tentação no deserto. Ele não fez brotar água da rocha. Ele não fez nada a seu benefício, mas tudo que ele fez foi em benefício do ser humano. E a sua vida foi dada em favor do ser humano, do homem, caído no pecado, para resgatar o homem, da sua situação de queda e de pecado. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Plenamente redimidos. Então, nós fomos redimidos no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele deu a vida pela humanidade. E hoje, todo aquele que estiver longe do Senhor, ele deve se voltar e aproveitar essa grande oportunidade, que é a oportunidade de salvação. Então devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé, e chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe.